Agora sim. Então, vamos lá, ô Valor. O árbitro, a gente já esperava, né? Senhor Flávio Rodrigues de Souza. Aí, já vai ter. Vocês vão assistir, pessoal, todos os programas de análise. E a arbitragem vai ficar em 10º plano. Isso aí vocês já se acostumem. Torcedor do Cruzeiro, se acostume, tá? Arbitragem em 10º plano sobre o jogo aqui. É 0-0 normal. O senhor Flávio Rodrigues de Souza. Ah, mas teve um lance. Ah, mas teve. Gente, procura aí na internet. Eu não vou nem falar desse agarrão do Lianco no Fabrício Bruno, porque foi uma coisa inacreditável. Inclusive tem uma foto que aí eu vou até pedir aqui quem fez a foto. Só para ver o que aconteceu. Se isso aí é permitido fazer dentro de uma área, então o futebol ficou diferente, né? Agora só procura aí, chapéu do Christian Júnior Alonso amarelado. Não é que ele esbarrou o braço no Christian, não. Ele deu um toque por baixo com o Christian já passando dele. Então, isso aí não é lance para amarelo, nada mais vai ser, né? Então, torcedor do Cruzeiro, já fica o recado. Em todas as análises por aí, que vocês vão ver, a arbitragem não será tema, tá? A não ser aqui na Samuca TV, na Cruzeiro Esportes, a Voz Celeste, o Cláudio Silva, o Cruzeiro, a não ser nesses aí. O restante eu pago pra ver. Então, não dá, né? Um árbitro vem e faz mais isso. Mas mesmo assim, e eu concordo aqui, quando a gente vê um time saindo do Mineirão frustrado porque jogou para vencer e o outro saindo comemorando um ponto, jogando da forma como jogou, eu acho que isso tem que significar algo, né? Pro torcedor do Cruzeiro, óbvio, né? O torcedor vem, sai de longe, quer chegar e ver uma vitória. Mas o que eu vi aqui hoje foi um Cruzeiro que veio jogar para vencer, que veio competir dentro de uma competição leal, que encarou o adversário, que lutou quando tinha que lutar, mas que tentou jogar dentro do que vem jogando, só que por algumas circunstâncias aí nem sempre vai ser possível também, né? Às vezes vai faltar ali um capricho, um escanteio. O Vidalba, por exemplo, teve uma chance, ele cabeceou sozinho, podia ter tido um melhor aproveitamento. Aquela bola do Lucas Silva aí, um pouco de sorte, né? Podia morrer lá no fundo da rede, porque se faz 1-0 o jogo iria se transformar completamente, assim como se tem uma expulsão logo no início do segundo tempo, se tem uma penalidade marcada, isso tudo alteraria o que o Cruzeiro fez aqui hoje, que jogou, com certeza, foi um jogo quase de ataque contra a defesa, né? O que chegou no Cássio aí foram algumas poucas escapadas, ou bate-rebate que sobra para alguém, ou uma finalização do Rony no primeiro tempo que o Cássio pegou. Então, foi um Atlético que veio para pontuar, para fazer esse ponto, né? E por isso saiu daqui comemorando esse resultado diante do Cruzeiro. E quando a gente vê o Cruzeiro depois de 3 anos, chegando a 7 jogos de invencibilidade e repetindo aquilo, se o Cruzeiro continuar com essa competitividade, brigando muito, vai ser difícil o Cruzeiro entregar uma derrota assim facilmente, como a gente já viu por várias vezes. Está tudo perfeito? Claro que não, longe disso. O que aconteceu aqui hoje, quando você pega um time totalmente recuado, retrancado, linhas baixas, querendo tentar alguma escapada em contragolpe, aí você precisa de mais qualidade técnica, né? E isso não mudou no Cruzeiro, né? Não teve nem janela ainda. Então, não dá pra gente cobrar algumas coisas, por exemplo, de alguns jogadores, porque eles estão entregando ali o que está no limite, né? Isso é um ponto importante pra gente falar, porque contra time recuado desse jeito, você vai precisar de pontas mais agudos para partir para o 1 contra 1, né? Para abrir mais espaço. Então, isso ainda falta aqui no Cruzeiro. Senão, o Cruzeiro teria vencido o jogo, mesmo com essa postura do Atlético Mineiro aqui no Clássico. Então, ô Valu, quando a gente vai ali para baixo ali e vê como que tá
por exemplo, na zona mista, né? Como que estava o clima de um lado e como que estava o clima no outro, né? Dá para ver que o time que jogou para vencer a partida o tempo inteiro sai lamentando 2 pontos que ficam pelo caminho, né? Quem veio para fazer um ponto sai aí satisfeito e muito aqui do Gigante da Pampulha. Seguimos. Eu até postei no Twitter que esse time brigando do jeito que está, isso pode dar orgulho ao torcedor. Não é orgulho por empatar um jogo, gente, um clássico em que você tinha total condição de vencer. Não é isso que eu quis dizer. Alguns entenderam desta forma, né? Aí a interpretação do que a gente fala também não dá para a gente ensinar todo mundo como que deve interpretar alguma fala, né? Mas eu saio aqui do Mineirão satisfeito com esse desempenho do Cruzeiro. Nesses 7 jogos aí, sem perder, e em outros também, às vezes até perdeu, nesse dificílimo Campeonato Brasileiro, às vezes não vai ser possível vencer, mas que não perca o jogo e siga pontuando. São 17 pontos em 27 possíveis e em termos de Campeonato Brasileiro teremos o Fortaleza pela frente, mas antes o Cruzeiro precisa confirmar ou buscar, né, esta vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil. Valor! Valu, um empate ruim para o Cruzeiro, porque o Cruzeiro é uma equipe melhor, é uma equipe que tentou jogar futebol, mas infelizmente acabou ali pecando em algumas questões de infelicidade do Cruzeiro, mas principalmente esbarrando num adversário que do minuto 1 ao minuto 49 fez cera. Então acho que o Cruzeiro vai precisar de lidar melhor quando for enfrentar equipes que adotem essa medida, uma medida mais de se acovardar, de se defender com uma linha mais baixa, com medo de jogar talvez, porque foi o que a gente viu hoje, mas é um empate que o Cruzeiro não sofre uma derrota, não sofre gol, mas pela qualidade do Cruzeiro, pelo ímpeto do Cruzeiro, fica a chateação do torcedor. O Cruzeiro era um time melhor, o Cruzeiro fez mais por merecer essa vitória, mas acabou não saindo com esse resultado. Agora é se preparar ao longo da semana, né? Tem um confronto importante contra o Vila, depois tem o jogo contra o Fortaleza, mas é recuperar aí, os jogadores se dedicaram muito, um Cruzeiro muito desgastado, mas acontece, tem vezes que no futebol existem as equipes que gostam de jogar e as equipes que talvez por uma dificuldade, uma incompetência em não conseguir jogar futebol, elas preferem adotar uma medida mais covarde de se defender, de matar o jogo com faltas, e aí, infelizmente, é saber lidar com esse tipo de situação. Fica também de prova para o Cruzeiro, né, para poder tirar uma lição desse jogo, porque outras equipes vão adotar essa postura covarde, e aí o Cruzeiro vai precisar estar mais preparado para poder lidar com elas. Exatamente, eu acho que é um empate muito frustrante por aquilo que foi o jogo. O Cruzeiro foi a equipe que buscou desde o primeiro minuto o gol, né? Buscou jogar futebol. Os números mostram isso, de finalizações, de escanteio, teve um ímpeto aí de buscar o resultado, mas eu acho que foi muito infeliz ali no último terço, né? Não soube tomar as melhores decisões para converter esse volume e até esse controle do jogo em oportunidades claras de gol. Então, em contrapartida, a gente enfrenta um Atlético Mineiro que, como o Pedro falou muito bem, do minuto 1 ao 90, muito satisfeito com o empate, né? A sensação era essa, até não só por picotar o jogo, mas por demorar a cobrar faltas, demorar a cobrar laterais. O Everson, naquela cera que a gente já está habituado dele, né? E aí não é só hoje, é uma coisa dele mesmo, de praticar esse tipo de coisa. Então a gente vê que é um Atlético Mineiro que veio satisfeito com o empate, né? Um ponto aqui no Mineirão para eles estava de bom tamanho e acredito que saem muito satisfeitos com o resultado. Do nosso lado fica a frustração, porque eu acho que a gente poderia ter produzido mais ofensivamente para merecer uma sorte melhor. Óbvio que você tem uma bola no travessão no primeiro tempo, óbvio que você tem um lance ali do Alonso que é, no mínimo, assim, discutível, né? Parece, pela imagem que a gente viu aqui na transmissão, parece sim um lance de agressão e para expulsão, já que ele já tinha um cartão amarelo, né? Então ficam essas questões, obviamente um árbitro que com muita dificuldade aí no critério, né? Então hora dá uma falta, lá não dá a mesma falta que deu aqui, aquela coisa toda. Então
um jogo que foi sendo picotado, né, pela arbitragem, pela postura do Atlético Mineiro, mas eu concordo muito com uma coisa que o Pedro falou, assim, o Cruzeiro precisa aprender a jogar esse tipo de jogo, é necessário ter maturidade para saber jogar diante de adversários que por vezes vão vir aqui ao Mineirão com linhas baixas, que vão tentar picotar o jogo com faltas, com cera, justamente para tirar o ímpeto do Cruzeiro. E aí é necessário ter maturidade para saber colocar a bola no chão, fazer o jogo do Cruzeiro, né, e buscar esse resultado. Acho que hoje talvez tenha faltado isso, um pouco mais de capricho, um pouco mais de maturidade. Por vezes é um senso de urgência, mas não dá para ter pressa, né? E urgência e pressa tem que ser coisas diferentes para você conseguir acabar melhor as suas jogadas. E a gente conversava aqui no pré-jogo sobre o baixo aproveitamento do Cruzeiro em relação às bolas paradas, né? E mais uma vez, assim, uma quantidade muito grande de escanteios em que o Cruzeiro aproveitou muito pouco, né? Para não dizer nenhum. Acho que o Vidalba teve uma boa chance ali, bem posicionado, sozinho, acabou não tomando a melhor decisão ali no gesto técnico, mas em linhas gerais, escanteios ali, acho que chegou a ultrapassar 13 ou 14, o Pedro vai pegar aqui o número certinho, e aí, basicamente todos, assim, sem perigo, né, com a exceção desse, 15 escanteios, então é muito ruim, né, um jogo como esse, em que o adversário vem para picotar o jogo, vem com linhas baixas, vem para fazer faltas e tirar o seu ímpeto, a bola parada pode fazer muita diferença, né? Então o Cruzeiro realmente precisa olhar para esse aspecto com muito carinho. É um problema meio crônico, já vem aí no mínimo desde o ano passado, para não dizer antes disso. E muitas vezes em jogos como esse, resolve o jogo, te traz a vitória, te traz os 3 pontos. Então acho que faltou isso ao Cruzeiro hoje, transformar o controle do jogo em ímpeto ofensivo e aproveitar melhor as oportunidades que criou, principalmente de bola parada. Eu acho até que a gente criou, né, de bola parada nessa oportunidade, não da maneira ainda que o Cruzeiro pode melhorar, né? Tivemos ali um cabeceio do Vidalba, né, que estava até sozinho, mas sem dúvida o Cruzeiro, nesse tipo de jogo, né, o adversário, tá comemorando realmente, a gente viu os jogadores ali comemorando a cada dividida no final, né, os jogadores do Atlético Mineiro, evidentemente, mas acontece, eu também tô com o sentimento aqui do chat, de que o Cruzeiro perdeu 2 pontos, mas longe de qualquer situação. Claro que a gente vai passar aqui pelo chat, vai ter um ou outro que, quando principalmente a vitória não acontece, né, alguém pode questionar uma determinada situação de jogo, que teria feito essa ou aquela substituição, mas eu acho que o principal neste momento, de uma forma geral, é o torcedor olhar para esse jogo, entender que o Cruzeiro não fez uma partida ruim, criou as principais possibilidades contra um adversário que, com sinceridade, o Mirassol foi mais corajoso contra o Cruzeiro no Mineirão, neste Campeonato Brasileiro. O Bahia foi mais corajoso, o Flamengo, então, nem se fale, em termos de querer jogar, mas é do futebol. Ninguém tem que jogar da maneira que o Cruzeiro joga hoje, né? Ou tenta jogar. O Atlético Mineiro optou, desde o primeiro minuto, desde os primeiros momentos, de ter um time de uma maior marcação e poucas possibilidades, conseguiu incomodar muito pouco o Cruzeiro. Acho que isso começou a acontecer um pouco mais a partir dos 30 minutos, quando eles colocaram o Júnior Santos, que é um jogador de velocidade. Mesmo assim, foi um incômodo, nem de longe, que pudesse ameaçar o Cruzeiro de buscar o resultado. Acontece, nem todos os jogos o Cruzeiro vai estar inspirado, e aí, né, o Rafa, é onde entra essa questão de melhorar aqui e ali em uma bola parada, que em um jogo onde o adversário claramente veio para te travar. O Atlético Mineiro hoje não veio ao Mineirão para tentar jogar como outras várias vezes fez. Não, o princípio foi exatamente anular o Cruzeiro. A gente entende por conta da questão, né? O Cruzeiro acaba tendo a sua série de vitórias interrompidas, mas chega dentro da competição em seu 4º jogo de invencibilidade. É isso. Eu, pelo menos, Rafa, olho para o trabalho não deu passos para trás. A gente daqui a pouco pode questionar, na preferência eu teria tirado esse, eu teria colocado aquele, principalmente quando o resultado de vitória não vem, né? Fica esse tipo de questionamento, mas seguimos e olhando para frente, Rafa.
Sem dúvidas, eu acho que a forma como o jogo se deu e o resultado em si não é nada alarmante no sentido de que o trabalho retrocedeu ou coisas nesse sentido. Não vejo dessa forma. O que eu acho é que, assim, a gente não pode escolher como o adversário vai vir jogar contra a gente, né? Então é uma escolha. O Atlético Mineiro respeitou excessivamente o Cruzeiro desde o primeiro minuto, né? Pareceu muito claramente satisfeito em não perder esse jogo, em conquistar um ponto aqui, e eu acho que isso comunica muito com o que tem sido a performance e os resultados do Atlético no campeonato. É uma equipe que vem oscilando nesses 2 pontos, né? Não por acaso está um pouco atrás aí do Cruzeiro na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. E aí a gente precisa aprender a jogar esse tipo de jogo, né, Valor? Porque a gente falava aqui durante o pré-jogo. A partir do momento que você tem uma campanha tão boa em casa, a partir do momento que você joga o que o Cruzeiro tem jogado, as equipes vão começar a te olhar de uma maneira diferente. Óbvio que eu acho que por ser um clássico, talvez você espere uma postura um pouco mais aguerrida, né, das duas equipes, as duas equipes querendo jogar e buscar o resultado. Talvez a gente não esperava um Atlético Mineiro tão satisfeito em não perder, né? Mas acredito que daqui pra frente, principalmente equipes que brigam ali mais na parte de baixo da tabela, vão vir aqui pro Mineirão jogar muito satisfeitas com o empate, considerando um pontinho aqui um ótimo resultado, assim como o Atlético Mineiro considerou hoje, né? E aí eu nem ouvi a entrevista de ninguém, mas a própria postura durante os 90 minutos, ao final do jogo, você faz uma leitura corporal, você vê que a turma gostou de ter conquistado um ponto aqui. Então o Cruzeiro precisa aprender a jogar esse tipo de jogo a partir de agora, né? E eu acho que é questão de transformar o controle em ímpeto ofensivo. É preciso ter maturidade, é preciso ser letal nas oportunidades que você cria, é melhorar essa questão do último passe, da finalização. É óbvio que um erro ou outro faz parte do futebol, mas é necessário ser letal nas oportunidades que você cria, porque nesse tipo de jogo amarrado, por vezes você vai ter 1 ou 2 chances claras, né? O Cruzeiro finalizou 16 vezes e apenas 4 na direção do gol. Então, isso diminui demais, né, a sua possibilidade de conseguir converter as suas chances. Então, é necessário subir esse número aí de finalizações ao gol. E, de novo, né, 15 escanteios e você não conseguir um aproveitamento legal. Acho que a gente citando aqui um em que realmente parecia, assim, que tinha... A cobrança foi perfeita, o Vidalba estava sozinho, aí é um erro técnico, acontece, mas assim, de 15 você conseguir citar só um é muito pouco. Então, nesse tipo de jogo, faz muita falta. Então, é importante que o Cruzeiro trabalhe esses aspectos, trabalhe o aspecto com bola. Eu acho que sem bola foi um bom jogo do Cruzeiro, mais uma vez, mas com bola, sem sombra de dúvidas, é necessário melhorar para nesse tipo de jogo a gente não sofrer. E eu acredito, Valu, que daqui para frente, principalmente aqui no Mineirão, a gente vai ver muitas equipes com essa postura. Talvez com um pouco mais de capacidade de contra-atacar. Eu sinto que o Atlético Mineiro, por vezes, não sei se abdicou ou se não conseguiu, mas assim, abaixou muito as suas linhas, mas teve pouquíssimas oportunidades de nos agredir. Talvez outras equipes venham e nos agridam mais, consigam ser mais verticais quando recuperem a bola. Então o Cruzeiro precisa aprender a jogar esse tipo de jogo, que fique de lição para as próximas, porque, sem sombra de dúvidas, esse trabalho está sendo muito observado pelos adversários, que não vão facilitar para a gente. Tá sim, é o preço que é cobrado, né, por uma equipe que tá lá no alto, tá jogando bem. Eu acho até, Rafa, que fruto... Vocês estão acompanhando na tela? Antes de mais nada, agradecer 17 mil pessoas ligadas aqui no dia de jogo KTO, aguardando a coletiva do técnico Leonardo Jardim após esse empate por 0-0. O Cruzeiro, então, que acabou tendo mais possibilidades, como você já disse, hoje acabou não sofrendo contra-ataques do adversário para mim, exatamente pela essa capacidade de impedir, de fazer a pressão ali assim que o adversário recuperava a bola, mas foi um jogo que faltou mais um trabalho de bola nos pés, né, ô Pedro? Cruzeiro faltou ter um pouco mais de paciência e inspiração. A gente sabe, o Cruzeiro não vai conseguir jogar bem, fluir sempre que necessitar, mas
Acho que foi por isso que faltou, mas não foi uma partida também. Quando a gente olha, tenta olhar ali uma grande defesa do Cássio, teve aquele chute do Rony no primeiro tempo, que foi o lance mais perigoso do Atlético Mineiro em toda a partida. Talvez tenha faltado mais... não, talvez não, né? Na minha opinião, faltou um pouco mais essa capacidade do Cruzeiro de trabalhar, de fazer um adversário, repito, fechadíssimo com o seu principal atacante mais adiantado, muitas vezes na meia-lua do meio-campo, e tá tudo certo. Futebol se joga assim também, mas é o Cruzeiro procurar soluções, porque vai encontrar mais esse tipo de adversário se portando no campeonato, à medida em que ele continuar fazendo o campeonato que vem fazendo. Pedro, importante dizer, né, que mesmo com o empate, eu concordo com todos os torcedores que estão falando aí no chat, o Cruzeiro acaba largando 2 pontos, sim, no jogo de hoje, pela maneira que se comportou, mas o Cruzeiro chega à 3ª colocação, Pedro. Ô Valu, perfeito. Acho que o Cruzeiro poderia ter trabalhado sim melhor a posse da bola. A Rafa até pontuou sobre isso, eu também falei aqui no comentário logo após o encerramento da partida. Era um Cruzeiro que poderia ter sido mais maduro, que foi uma palavra que a gente usou muito no começo aqui da transmissão, quando tinha a bola ali no terço final. Mas acho que fica essa lição. Nem todos os adversários serão Flamengo, serão Bahia, que dentro das suas características tentarão jogar futebol. O próprio Mirassol tentou mais, Pedro. O próprio Mirassol, sim. Nem todos os adversários eles vão ter essa coragem de querer jogar futebol, e tá tudo bem. Existe futebol para todo mundo. Existem muitas pessoas que em algum momento elas reconhecem a sua incapacidade de competir e elas adaptam ali uma outra forma de jogar justamente para que eles não fiquem tão expostos. Foi o que aconteceu hoje. Acho que o Cruzeiro vai precisar de preparar para um cenário onde ele vai encarar adversários que também terão essa postura. O Campeonato Brasileiro ele tem várias rodadas e o Cruzeiro precisa lidar muito bem com as diferentes formas dos adversários virem encarar o Cruzeiro. Acho que fica a lição para o Cruzeiro, mas é importante que o Cruzeiro segue na parte de cima da tabela. Agora é se preparar da melhor forma possível, porque o Cruzeiro tem um adversário difícil, que vem num bom momento. O Cruzeiro precisa jogar bem para confirmar a vaga e a classificação na Copa do Brasil. Valu, é o que a gente fala sobre a questão do trabalho, né? A gente tem um Leonardo Jardim que chega esse ano ali no decorrer do Campeonato Mineiro, e é óbvio que nem todas as soluções estarão colocadas assim em maio, né, em meados de maio. Então, é muito pouco tempo para que a gente consiga ter uma equipe com soluções para todos os cenários aí que o futebol propõe. Mas é óbvio que fica um sinal de alerta, é algo que a equipe precisa melhorar, né? Saber transformar o seu controle do jogo em ímpeto ofensivo, finalizar melhor suas jogadas de bola parada, né? Para conseguir conquistar resultados em jogos como o de hoje, assim. De novo, eu acho que a postura do Atlético Mineiro é a postura do Atlético Mineiro. Se eles quiseram respeitar excessivamente o Cruzeiro, a gente não tem que ficar discutindo se é certo ou se é errado. É uma estratégia que utilizaram, muito claramente não queriam perder, muito claramente estavam satisfeitos com o empate desde o início. Talvez, até pelo entendimento do momento das duas equipes, né? O que o Cruzeiro tem jogado, realmente, se você cede espaço, fica muito difícil de parar ali um Caio Jorge no movimento de facão entre linhas, né? Você tem um Lucas Silva que chega sempre muito bem, Christian de um lado, Wanderson do outro, que tem contribuído demais, Kaique que sobe sempre muito bem, Fagner também muito perigoso. Então, assim, se você cede espaço a essa equipe, provavelmente você vai sofrer. Então, Atlético Mineiro veio com a postura de não perder, né? Vencer era um detalhe a mais aí. Talvez se sobrasse uma bola ali, poderia buscar a vitória, mas a gente realmente não viu essa postura do nosso rival hoje no Mineirão. E aí o Cruzeiro precisa aprender a encontrar soluções para esses cenários, né? Acho que o trabalho segue, assim, entendo a questão do torcedor, muitas vezes quando a vitória não vem, tem essa questão do questionamento com relação à escalação, principalmente. Eu acho que o 11 inicial é o principal ponto do torcedor aí em relação ao trabalho do Leonardo Jardim, mas não dá para descartar tudo que foi feito até aqui e também o que foi o jogo de hoje, né? Eu acho que são contextos, é um contexto de um Cruzeiro que sofreu muito pouco diante do Atlético Mineiro
precisa ajustar o seu momento com bola ali no último terço, precisa ser mais letal. Talvez isso passe, inclusive, por uma janela de transferências em que o Cruzeiro fala na contratação de pontas, de beiradas, né, como diz Leonardo Jardim. Então, talvez passe por isso também, né, meninos, não sei a opinião de vocês, mas, de repente, um pouco mais de qualidade técnica, um pouco mais de capacidade de decidir, um pouco mais de 1 contra 1, talvez nesse tipo de jogo faltou esse tipo de situação. E, de novo, a questão da bola parada. Isso precisa realmente ser solucionado. Eu acho que defensivamente melhorou muito, mas ofensivamente é basicamente nula. E aí, num jogo truncado como esse, quantas vezes a gente viu, para citar aqui uma equipe que vem vencendo ano após ano no Brasileirão, o Palmeiras, né? Quantas vezes a gente viu o Palmeiras vencer jogos e campeonatos, seja ponto corrido, seja mata-mata, utilizando desse recurso em jogos muito difíceis, né? Conquistando 3 pontos ou classificações nesse contexto. Então é algo que o Cruzeiro do Leonardo Jardim precisa olhar com muito carinho, melhorar esse aproveitamento de bola parada, porque ter 15 escanteios num jogo significa que você está chegando muito, que você está criando bastante oportunidade. Mas não conseguir, assim, mais de 3, 4 chances de perigo em 15 escanteios é realmente muito frustrante, e nesse tipo de jogo faz muita falta, e hoje fez muita falta. Então é isso aí, pessoal. Já que você chegou até aqui no vídeo, não se esqueçam de dar aquela moral, se inscrevendo aqui no nosso canal, deixando o like, a opinião de vocês aqui nos comentários, galera. Vai nos ajudar bastante, né? Pra gente estar trazendo esses cortes aí de notícia do nosso Cruzeiro todos os dias aqui pra vocês, galera. Rapaziada, então é isso. Esse aí foi mais um vídeo de hoje. A gente vai ficando por aqui, né? Um forte abraço a todos. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo, galera. Fui!